Olá, meu nome é Sara Veiga. Eu sou criadora do Círculo Cromático para Peles Brasileiras, sou especialista em visagismo, colorimetria e coloração pessoal. Eu quero te dar boas-vindas à nossa primeira aula da nossa série do intensivo de colorimetria. Se você chegou até aqui é porque você se interessou em descobrir os fundamentos da maquiagem para se tornar uma maquiadora de sucesso em sua região. Eu te garanto que até o fim dessa série de 4 vídeos você terá clareza de como chegar nesse objetivo. Preste atenção nisso. Esse é o melhor momento para você trabalhar com maquiagem. É do conhecimento de todos e também é um fato que o mundo nunca mais foi o mesmo devido à pandemia. Não sei como você tem enfrentado e passado por isso. E nem quero ficar falando sobre esse caos, que todos nós passamos. Pelo contrário, eu quero fazer você olhar uma oportunidade em meio a essa crise que nós estamos vivendo. Eu sei que isso pode parecer uma loucura, mas é verdade. Em mais de 10 anos atuando no mercado de maquiagem, eu nunca vi um crescimento tão grande como está acontecendo agora. Períodos de crise sempre vão existir, mas e você? Como você tem se preparado nesse momento? Como você tem enxergado as mudanças que estão acontecendo? Escuta, o que você vai ver agora é a prova do crescimento real no setor da beleza e estética no Brasil. Veja, o que eu estou dizendo não é da boca para fora. Dados sobre o promissor mercado de beleza no Brasil. O faturamento do mercado de beleza no Brasil cresce ano a ano, atingindo a marca de 29,62 bilhões de dólares em 2019. Isso faz dele o 4º maior mercado mundial de cosméticos e cuidados pessoais, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O Brasil também se destaca em lançamento como o 3º maior em produtos lançados no mercado global. Além disso, o país representa metade do setor de cosmético da América Latina. Tem outra matéria aqui da Forbes: o Brasil é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Outra matéria aqui é do Jornal de Brasília. Na contramão do isolamento social e do uso de máscara, o mercado da beleza ganha força e tem crescimento progressivo durante a pandemia. Apesar das restrições, o mercado de beleza expandiu. Uma coisa é certa, esse mercado precisa de muita mão de obra. Mas tá bom, Sara, e aí? Como posso me preparar para esse mercado que você está mostrando que só cresce? Nós vamos chegar nessa parte. Eu vou pegar na sua mão e te mostrar o caminho que você precisa fazer para entrar em alto nível nesse mercado. Não se preocupe, tem espaço para todo mundo e eu quero te mostrar que para fazer maquiagem você não precisa fazer mágica. O que você precisa é do conhecimento certo usando as ferramentas certas. Não é um bicho de 7 cabeças. Você pode e você consegue. Veja agora o que alguma das minhas alunas tem a dizer sobre o aprendizado, sobre colorimetria e o que causou na vida delas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o curso de colorimetria, a Academia da Cor que eu fiz com a Sara Veiga e o que esse curso mudou na minha vida de maquiadora. Eu sou maquiadora há mais de 3 anos e hoje eu consigo enxergar o mundo das cores totalmente diferente do que eu via antes. Antes eu conseguia fazer maquiagens esfumados muito bonitos, mas hoje eu consigo fazer uma transição de cores totalmente diferentes que antes eu não imaginava que seria possível. E sem contar que esse curso também me abriu um leque de visão para outras coisas, não só dentro da maquiagem, mas como combinação de roupas, decorações no meu espaço de atendimento. Mudou muita coisa na minha vida, sem contar que o suporte que a Sara disponibiliza para a gente, a equipe dela, é muito importante, muito bom, é de total diferencial no aprendizado da gente, porque em muitos cursos presenciais que eu já participei, eu não consegui aprender o que eu aprendi dentro desse curso com a Sara Veiga.
Então eu estou muito feliz, muito satisfeita, eu só tenho a agradecer a ela e à equipe dela por tudo que me proporcionou. Um beijo, muito obrigada. Olá, eu me chamo Deviana Martins, sou aqui de Guarulhos, São Paulo, e sim, fui aluna da Sara Veiga, da Academia da Cor, e vim contar para vocês qual foi a minha experiência durante esse tempo. Eu me formei em 2018 e eu senti uma necessidade de, como maquiadora, saber trabalhar com as cores, fazer a transição, aquele esfumado, combinação, e até mesmo quando vi uma cliente com alguma discromia na pele, melasma, ou enfim, outros, eu saber trabalhar. E então, foi quando eu conheci a Sara Veiga. Gente, foi um divisor de águas em minha vida. Hoje, eu consigo identificar aquela mancha, a origem, ver o subtom e poder trabalhar com as cores de modo correto, né, sem acinzentar a pele da minha cliente. Então, sim, eu recomendo o curso da Sara e acredito que assim como foi, né, um divisor de águas para mim, também será para vocês. E aí, pessoal, meu nome é Joelma, eu moro no litoral sul de São Paulo, trabalho na área da beleza já há algum tempo e recentemente eu tive o prazer de poder concluir esse curso tão almejado, que é o curso de colorimetria e tão necessário na vida de quem trabalha nessa área, né? De diferentes formas, é indispensável entender como as cores funcionam. Isso para mim sempre foi, assim, de certa forma, um dilema, né? É difícil a gente encontrar uma pessoa com quem a gente consiga de fato aprender, que consiga passar a informação de uma forma que a gente consiga absorver aquilo da forma correta, né? E eu encontrei isso no curso com a Sara e foi um curso maravilhoso. Ela tem uma forma de explicar muito prática, muito simples, fácil. A gente começa a entender as coisas por causa da ótica que ela tem e consegue aplicar de forma bem fácil mesmo, principalmente com a ajuda do círculo cromático para peles brasileiras, né? Essencial, ajuda demais, é muita praticidade. Então, com certeza hoje a dica que eu daria para quem realmente está na área e está começando agora, invista nesse curso, porque é o que realmente vai fazer a diferença na vida de quem está atuando nessa área. Não adianta investir em produtos, tem vários, eu sei que tem vários cursos por aí, né, prometendo um monte de coisa, mas realmente esse curso fez a diferença para mim. Foi o curso onde eu realmente entendi como trabalhar as cores da forma correta. Só sou gratidão a esse curso que realmente agregou muito conhecimento no meu trabalho e até na minha vida como ser humano. Foi muito gratificante ser reconhecida no curso e ganhar a premiação, né, com a parte final do curso, né, a conclusão do curso, do processo artístico, e é um período de autoconhecimento assim enriquecedor. É fora de série aquilo ali. Agradeço demais. Esse curso foi maravilhoso. A Sara, com certeza, em próximas oportunidades eu farei mais cursos com ela por conta dessa facilidade que ela tem de entregar o conhecimento e fazer com que ele seja absorvido dessa forma. Parabéns a toda a equipe que trabalha com a Sara, parabéns, Sara, por esse seu dom. Muito obrigada por tudo. Beijos. Eu sei que é um grande vilão para quem quer aprender maquiagem aprender a mistura das cores de forma harmoniosa e não ter excesso de produto nas camuflagens, ou seja, ter um acabamento leve, sem muita marcação, sem aquele aspecto pesado. E esse é um dos fundamentos da colorimetria aplicada à maquiagem. Mas antes de contar como tudo isso funciona, eu quero te mostrar como eu cheguei até onde eu estou hoje. A primeira coisa que eu queria dizer antes de tudo é que eu sou igual a você. Eu já tive no mesmo lugar onde você está. Eu já tive sentado no seu lugar com as mesmas dúvidas e incertezas que você tem. Eu nasci na cidade de Séries, no interior de Goiás, mas eu fui criada na cidade de Itapaci, também em Goiás. Desde pequena, minha mãe percebia
muita minha alegria quando eu mexia com as tintas, com cores. Para mim era muito divertido brincar, né, com as cores, ter aquele momento lúdico com elas. Essa minha paixão por cores sempre esteve em mim, mas eu lembro que aos 6 anos de idade, entre uma festa de aniversário e ganhar um batom, eu escolhi mais o batom. Para você ver o quanto eu amava as cores e a maquiagem. A minha mãe, percebendo essa minha paixão pelas cores, me incentivou, porque ela percebia que eu tinha uma conexão forte com isso. E de fato era verdade, eu fui crescendo com essa identificação muito forte com as cores. Trabalhar com maquiagem foi algo que aconteceu na época em que eu me casei. Só para vocês terem uma noção. Na cidade onde eu morava e que foi o local onde eu me casei, era tão pequeno que na minha cidade não tinha maquiador que sabia fazer uma maquiagem de noiva. Não tinha quem eu pudesse contratar para fazer a minha maquiagem. E daí eu mesma decidi aprender a fazer a maquiagem para o meu casamento. Mas claro, antes disso, eu tive que fazer um curso de maquiagem para me preparar para esse momento. No dia do meu casamento, quando eu fiz a minha maquiagem no salão de beleza onde eu estava me arrumando, o dono do salão ficou tão impressionado e gostou tanto da minha maquiagem que me chamou para trabalhar com ele no seu salão. E foi naquele exato momento que eu percebi que poderia ir além da paixão de infância daquela menina, né, que sempre foi louca pelas cores e pela maquiagem. E deu um estalo na minha mente. Eu percebi que aquilo poderia se tornar minha profissão. Mas escute, no começo não foi nada fácil. Depois do meu casamento, eu fui para Goiânia para fazer mais um curso de maquiagem. E ali foi o início da minha caminhada profissional. E mesmo sem saber o que iria acontecer exatamente, eu fui em direção ao meu sonho. Eu tinha medo de errar, de não dominar completamente as cores, não sabia direito como cada uma delas interagia de forma harmoniosa. Foram muitas horas de prática, de estudos, de erros, de acertos, muitos testes mesmo, buscando cada vez mais uma evolução. Eu também não tinha acesso a muitas ferramentas de trabalho. A dificuldade de ter uma maleta com os materiais necessários era grande. Eu comecei de uma forma bem simples, com pouca coisa mesmo. Eu não tinha dinheiro para comprar as melhores maquiagens, os melhores pincéis. Naquela época, com isso, eu trabalhava com o que eu podia. E às vezes eu tinha que adaptar algum produto para ter o melhor resultado possível que ele poderia me dar. Isso, de certa forma, foi algo muito bom, porque me fez ser uma maquiadora versátil e saber me virar com o que eu tinha. Vontade de desistir já tive várias vezes, mas eu nunca parava, sempre seguia em frente, sempre buscando mais conhecimento. A procura por conhecimento e minha sede de aprender mais me fez viajar por vários lugares, sempre buscando aprender com as pessoas que poderiam agregar mais no meu aprendizado. E fica aqui uma dica valiosa: se você quer crescer em sua carreira, fique perto daquelas pessoas que conquistaram algo, aquelas que passaram por todo o processo até o seu objetivo. Você sempre terá o que aprender com essas pessoas. Com o tempo, eu comecei a me destacar e eu continuava ali, focada em estudar, em aprender, mesmo com os meus poucos recursos. Bem, chegou um momento em que eu decidi sair da minha zona de conforto e ir para o próximo desafio, que era ensinar as pessoas o que eu estava aprendendo. Acho que seria muito cômodo eu guardar tudo que eu sei para mim mesma, mas eu acredito que aquilo que é útil pode ajudar outras pessoas e deve ser compartilhado. Então eu comecei a dar cursos de maquiagem e as pessoas pediam para que eu ensinasse colorimetria. Elas iam espalhando essa informação uma com as outras. As minhas próprias alunas faziam propaganda do meu curso. Isso me incentivava muito, me estimulava, me enchia de força para continuar. Tudo isso me fazia ter clareza do meu propósito. No ano de 2019, eu fui indicada
para o prêmio Melhor Maquiadora do Estado de Goiás. Eu nem imaginava ser indicada e nem sequer ganhar passava na minha cabeça. Mas aconteceu. Eu fui premiada como a melhor maquiadora daquele ano e fiquei muito emocionada e ainda fico toda vez que lembro, né, desse momento. É como se um filme passasse na minha cabeça. Com muito esforço, eu fui colhendo o resultado e me tornei a Sara Veiga da colorimetria que sou hoje. Passar por todo esse processo me fez entender melhor os meus alunos e a respeitar as dificuldades que eles passavam. Não só eles, como qualquer pessoa. Talvez você que está aí do outro lado da tela esteja passando por isso nesse momento. Não te conto tudo isso para vir aqui com intenção de dizer que eu sou melhor que você, que eu sou um máximo. Pelo contrário, é para mostrar que você e qualquer outra pessoa pode chegar aonde eu estou hoje. Porque eu já estive no seu lugar, eu sei o que é isso. Você pode estar se perguntando por que eu estou compartilhando tudo isso com você. É simples, porque eu acredito que o conhecimento é a chave. Da mesma maneira que o mercado de maquiagem só cresce, também falta formação profissional, à altura para atender essa demanda. Tem muita gente por aí ensinando a fazer maquiagem muito rasa, sem brilho, sem emoção, sem vida, sem aquela paixão do artista. Eu acredito que somente melhorando a qualidade na formação de maquiadores podemos melhorar nosso mercado para todo mundo. E isso só é possível através do conhecimento. O conhecimento nos faz melhorar não somente na técnica, mas também nos permite ter uma visão global da nossa área de trabalho. Nos permite entender a melhor maneira de atuação. Então, quero mostrar para vocês como as cores se relacionam. A gente precisa entender que existem 3 cores primárias, pigmentos opacos, né? Que são o vermelho, o amarelo e o azul. Essas 3 cores dão origem a todas as outras cores. Então, vou mostrar aqui. Quem quiser fazer esse exercício pode acompanhar, pode fazer aí. Eu peguei aqui um pincel, esse pincel tá úmido, tá? E isso aqui é um papel de desenho. E ó, eu vou colocar 3 bolinhas aqui nesse papel, tá? E a gente vai esfumar aqui, ó. A gente vai fazer como se fosse um arco. Não precisa ser milimetricamente igualzinho, não, tá? O que eu quero é criar esse degradê, ok? Entre esse vermelho. Então, a gente vai fazer um arco. Puxar um pouquinho pra cá, porque eu vou precisar. E aí, gente, ó, vou umedecer mais um pouquinho meu pincel. Vou umedecer direto aqui. E aí, a gente vai pegar a cor amarela, tá? Vou pegar aqui a sombra amarela. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer um pontinho, outro pontinho e mais outro, tá? E aí, a gente vai, ó, fazer a mesma coisinha que eu fiz. Tentar fechar e já entrar aqui pra dentro, ó, com essas cores aqui, ó, com o amarelo, tá bom? Isso aqui, gente, é muito bacana porque a gente começa a entender como o círculo cromático foi criado. Esse círculo não vai ficar um círculo, né? Pegar um pouquinho aqui do vermelho e a gente vai entrar aqui dentro, ó. A gente vai começar a fazer degradê. Então, aqui a gente tem um vermelho, a gente tem um vermelho alaranjado, tem o laranja, tem um amarelo alaranjado. Olha só que incrível. E agora a gente vai pra cor azul. Vou molhar novamente meu pincel pra gente ter essa pigmentação excessiva da cor, tá? E aí a gente vai vir com a cor azul, ok? Vou pegar aqui o azul, colocar aqui no centro e fazer as bordinhas.
Ó, aqui eu já vi a formação do verde. Olha só que incrível, gente. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Pegar um pouquinho de amarelo pra gente trabalhar essa transição aqui, ó. E aí eu vou limpar o meu pincel aqui pra gente fazer transição do azul pro vermelho, tá? Limpa bem o pincel. E aí a gente vai pegar vermelho, ó, pra trabalhar essa transição. E aqui a gente vai ter o roxo. A cor roxa, gente, ela é um pouco difícil de fazer, justamente por causa da coloração dos pigmentos, né? Às vezes a gente coloca o azul, e o azul, por ele ser uma cor muito intensa, ele acaba influenciando muito no vermelho, e aí a gente meio que perde um pouco da característica do vermelho pela intensidade do azul, tá? Então, gente, olha só, com 3 cores eu fiz todas as cores do arco-íris, tá? Então aqui, ó, a gente tem, ó, o vermelho, a gente tem o vermelho alaranjado, tem o laranja, o amarelo alaranjado, o amarelo esverdeado, o verde azulado, o azul violetado, o violeta e o vermelho violetado. Então, olha só como é interessante a gente fazer essa brincadeira aqui. A gente pode fazer com sombra, pode fazer com corretivo, tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. O que eu quero trazer aqui para vocês é que as cores, a gente sabe que as cores complementares, elas dão uma alta vibração, são cores que quando a gente coloca junta, a gente percebe que elas ficam mais vivas, elas ficam mais evidentes. Então, na maquiagem é interessante a gente até ver, né, muitas dicas aí falando, e trabalhar com as cores complementares é bacana e tal. Porém, a gente tem que levar em consideração uma coisa, a área que a gente está colocando essas cores, porque essas cores elas precisam interagir de forma agradável na sua maquiagem. Então esse círculo, gente, serve para mostrar para vocês que a partir das 4 cores primárias a gente consegue fazer qualquer outra cor e também a gente consegue fazer a cor marrom, né? Que eu já dei aqui algumas dicas aqui nas lives que eu sempre faço no Instagram de como vocês vão fazer essa coloração marrom e que eu vou também mostrar aqui para vocês. Porém, a gente aqui percebe que as cores complementares, elas sempre estão opostas, uma do lado, né, na frente das outras. E aí, gente, o que que acontece? Então, quer dizer que quando eu coloco o vermelho com o verde, eu tenho uma alta vibração desse vermelho. Será que é verdade? Então, nós vamos colocar aqui o vermelho, ó, cor vermelha. E eu vou vir aqui com o verde. Eu já tenho aqui uma sombra verde já e a gente vai colocar aqui o verde. Olha só como o vermelho e o verde ficam. Então, a gente percebe essas cores de uma forma muito brilhante, né? A gente percebe o vermelho bem vivo, o verde também. E essa maquiagem, gente, quando a gente faz essa combinação, ela fica até um tanto quanto natalina, né? Para vocês verem como as cores estão em tudo que nós vivemos, né? Então, a gente, às vezes, pela cor, a gente até se associa a uma época do ano, a uma data temática, alguma coisa, né? Ó, uma dica aí para vocês fazerem esse exercício. Procure pincéis de cerda sintética, tá? Que não vai sofrer com agressão, né? Da gente ter que ficar esfregando, limpando, tirando as cores, porque cerdas naturais não aguentam essa esfregada aqui, tá? Então fica a dica aí. Então, continuando aqui, gente, o vermelho e o verde, quando estão juntos, a gente percebe essa vibração deles muito forte. Então, aqui a gente tem uma cor quente, aqui a gente tem uma cor fria, tá? Então, essas cores, além delas serem complementares, elas ainda têm a questão ainda de temperaturas que são diferentes. Então, é uma quente e uma fria. Então, essa vibração delas vem por causa disso, desse confronto de temperatura.
Só que quando a gente está trabalhando a colorimetria na maquiagem, a gente precisa entender como essas cores reagem, qual é o efeito psicológico dessas cores, o que a gente está fazendo ali, né? E não simplesmente pegar um círculo cromático e falar assim, eu vou usar uma combinação complementar porque o complementar é de alto contraste, isso daqui vai chamar a atenção das pessoas que estão vendo o meu trabalho. Sim, provavelmente você vai chamar muita atenção. Só que as cores, elas têm o quê? As cores também transmitem emoções, sentimentos, sensações. Então, para o maquiador é muito importante você entender de fato, né, o que você quer transmitir com o seu trabalho. Porque às vezes você pode estar transmitindo uma mensagem que você não gostaria, né? Então, por exemplo, pessoas que trabalham muito as combinações, né, que são complementares, já dá a entender que é um maquiador que gosta de exagero, né? E às vezes você tá querendo ir contra isso. Você às vezes quer mostrar que você sabe combinar as cores, né? Porém, você quer atingir, por exemplo, um público noiva. Ou às vezes você quer atingir um público de madrinhas, né? Então a gente precisa entender como tudo isso reage para a gente poder trabalhar as coisas de melhor forma no nosso trabalho, para a gente alcançar esses objetivos, né? De ter reconhecimento no trabalho, das pessoas sempre indicarem, né? Então a gente precisa ter essa inteligência em trabalhar com as cores. Então, gente, o que acontece? Vamos considerar aqui a cor vermelha. Então a gente vê que aqui tem alto contraste com verde. Porém, se eu pegasse essa cor vermelha, vou colocar ela aqui embaixo, tá? E combinar ela com cores que tenha semelhança com ela mesma, como por exemplo, o vermelho alaranjado, o laranja, vou misturar aqui o amarelo e o laranja para dar o amarelo alaranjado. Pega isso aqui. O amarelo. E aí, a gente pode também pegar, essas são as cores, que é do modo maior para o menor. A gente também pode pegar do menor para o maior. Então, ó, o magenta, tá? O vermelho violetado. O violeta. Deixa eu só reforçar essa corzinha aqui que ficou meio fraca. Essas cores, gente, interagem muito melhor visualmente do que essa. Por que isso acontece? Porque que a gente tá usando a analogia, cores análogas, tá? Então, ó, eu vim do vermelho para o amarelo, do modo maior para o menor, tá? E eu fui do maior para o menor. Vim até o violeta, certo? Por que eu vim até o violeta? Porque o violeta, ele carrega parte de vermelho, tá? Então, ele tem semelhança com o vermelho. Isso significa que essas cores que tenha grau de aproximação ou semelhança com as cores, vai dar uma combinação mais harmônica, certo? Vai dar uma combinação até que é semelhante à que a gente encontra na natureza. Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, uma flor, uma margarida, a gente vai perceber que essa margarida, ela vai ter pontos, né, de cores ali, até mesmo no miolinho dela, que tenha esse grau aqui, né, de degradação das cores, né, esse grau de intensidade do espectro aqui diferente. Então, gente, ó, quando a gente faz combinações complementares, a gente está trabalhando alto contraste. Quando a gente faz combinações análogas ou de cores que tenha predominância semelhante com a cor que a gente definiu trabalhar,
a gente está trabalhando com médio contraste para baixo. Tá de cabeça para baixo, mas vocês vão conseguir entender, né? Vão conseguir replicar aí. E aí, gente, em todas as cores que eu pegar aqui pra gente fazer essa simulação, por exemplo, se eu pegar o laranja, vamos supor que eu vou pegar aqui o laranja. O laranja é complementar ao vamos limpar bem esse pincel, né? Porque o resultado pode ser cinza quando a gente não limpa, troca de uma cor para outra que seja complementar, né? Então, quando a gente pega o laranja e o azul, a gente tem alto contraste. Mas quando a gente trabalha cores que são análogas ou que tenha, né, na sua composição a cor laranja, a gente vai ter médio para baixo contraste. Essas cores, elas são agradáveis de ver mais do que essas, tá? Então, gente, o que acontece? Quando vocês querem fazer um trabalho que realmente seja temático, que seja para demonstrar o excesso, às vezes a exuberância, chamar a atenção mesmo, usem cores complementares. Mas se vocês querem trabalhar o dia a dia, querem ter beleza, harmonia, né? Quer que tudo se converse, vamos usar cores que tenham analogia, tá? E que tenha grau de aproximação entre a cor definida, porque isso vai trazer mais o sentido de belo, o sentido de suave, o sentido mais dessa questão de não estar carregado demais, ok? Esse é um efeito que as cores complementares podem dar, que tudo tá carregado, tudo tá saturado, tudo tá em excesso, tá? Então, trabalhar com cores complementares, você também tem que saber qual é o local na sua maquiagem aonde você vai colocar essas cores. Não é simplesmente pegar, o vermelho na boca e o verde nos olhos. Às vezes você pode definir outro tipo de área para colocar, por exemplo, o verde. Pode colocar o batom vermelho, mas o brinco às vezes verde, né? Ou ao contrário, a gente pode trabalhar o verde nos olhos e colocar, às vezes, um colar, né, com uma pedra vermelha, algo assim, ou uma luz rebatida, ou alguma coisa que transmita essa sensação de complementar na área toda da maquiagem. Não simplesmente ficar preso ali, olho e boca, olho e boca, olho e boca. Muitos maquiadores hoje em dia ficam presos aí nesse loop infinito, né, de olho e boca, olho e boca, olho e boca. Então aqui a gente pode trabalhar outras coisas. O que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês é que esse exercício não é diferente nas peles, tá? Então, o que acontece? A gente sabe, né, como eu falei no início para vocês, que o círculo cromático para peles brasileiras, ele facilita muito a vida dos maquiadores na identificação do subtom e também para a gente escolher melhor qual é os produtos que a gente vai usar, qual é o iluminador, qual é o blush, quais as cores de sombra mais vai combinar com esse subtom, porque eu vejo muitas pessoas preocupadas só com as cores das sombras, com a combinação que vai fazer olho e boca, olho e boca, olho e boca, mas não pensa em algo maior. E aqui eu vim mostrar para vocês o maior, o que é o mais, entende? Então, é vocês usarem o subtom de pele da pessoa como uma ferramenta para vocês trazerem beleza, para vocês realmente trazer algo artístico, para vocês trazerem algo que valorize a beleza daquela pessoa. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tem uma pele que seja, né, de um subtom alaranjado. Essa pele, ela tem tanto parte de vermelha quanto parte de uma pele amarelada. Ela é o meio termo entre esses dois subtons. Então, se ela é desse subtom, isso significa que eu posso trabalhar cores de analogia nela. Então, eu posso usar blushes que sejam avermelhados ou que sejam mais terrosos, como, por exemplo, um bronzer, né? Aqui que é mais amarelado, né? Tipo pulpa. A gente pode trabalhar um pulpa aqui. A gente pode
colocar um iluminador que tenha partícula mais amareladinha, ou a gente pode até mesmo trabalhar um blush que seja rosado, aquele rosinha que carregue uma partícula de brilho, entende? Que seja mais perolado, tipo essa sombra aqui, tá? Ao invés da gente usar iluminador e blush, a gente usar um produto só que tenha as duas coisas, né? Que tenha iluminação e cor. Então, gente, isso é vocês trabalharem a maquiagem toda. Entender o subtom que você está trabalhando, você vai saber qual é o iluminador, qual é o blush, qual é o tipo de contorno, né? Qual é o tipo de contorno que eu posso usar nessa pele? Eu posso usar tantos que são amarelados, né? Que são amarelo, alaranjados, amarelados, quanto também que são um pouco mais avermelhadinhos, que vai trazer essa beleza bacana. Quando é que eu vou decidir que é um ou o outro? Analisando as sombras, tá? Então, se eu analisei o subtom em geral, o próximo passo é analisar as sombras do rosto. Aí vocês vão identificar se é uma sombra mais amarelada, então vamos trabalhar contornos, trazer essa sombra para esse rosto que seja mais amarelada. Se for um pouco mais avermelhada, vamos trabalhar isso também. Se vocês identificarem que nesse rosto, né, há áreas que são mais rosadas, que tem meio que uma rosáceazinha, tragam essas colorações no blush, certo? Porque isso vai estar uma pele mais natural, um aspecto bonito. O problema de muitas vezes é que as pessoas não entendem como essas cores aqui reagem, e aí o que elas querem fazer? Elas pegam lá, faz a maquiagem linda, maravilhosa, manipula a base no subtom correto, mas aí depois que faz o subtom e a camuflagem, ela esquece dos outros passos da maquiagem. Ela simplesmente usa a intuição e o que ela achar de melhor. Na verdade, a colorimetria ela é uma ciência em que o maquiador ele usa cor em tudo, do início ao fim da maquiagem. Então, por que as pessoas abandonam a colorimetria na hora que elas uniformizam a pele? É uma coisa que eu não entendo. E aí, esse conhecimento faz vocês entenderem melhor o que eu estou passando aqui, o que eu quero mostrar para vocês, certo? Então, por exemplo, se você tem uma pele, né, que é alaranjada, você jamais vai usar um contorno frio, tá? Ou iluminador que tem ali uma partícula que é um pouco mais fria, certo? Ou às vezes usar um blush que é frio, que já é lá do violeta, que não tem nada a ver com laranja, tá? Essas combinações, né, de iluminador errado, blush errado, é desagradável. Porque se você pega uma pele amarelada e aí tá na moda um blush que é mais magenta, um iluminador que é mais magentado, você não vai colocar nessa pele. Olha só o grau de distância. O que essa cor aqui tem? Ela tem azul e vermelho. Por que você quer usar numa pele que é amarelada ou alaranjada? Que não tem tanto grau de familiaridade, que tá um pouco distante. Essa cor aqui, por exemplo, de iluminador, né, ou de blush, que são mais esses magentas, elas podem ser usadas em peles frias ou peles que tem aqui, ó, até o vermelho alaranjado, que não tenha tanta influência do amarelo. Então, olha só, o grau de aproximação aqui no círculo cromático. Sempre usa esse princípio, gente, tá? Quando a gente faz isso daqui na pele, a gente vai ter uma pele desagradável de olhar. A gente vai ter uma pele que a gente não entende no que a gente errou. E muitas das vezes o que mais acontece é, Sara, eu fiz o passo a passo certinho, eu identifiquei o subtom, eu camuflei a mancha, eu fiz a mistura da base e quando eu terminei de fazer minha maquiagem, eu achei que a pele não ficou tão natural quanto as que você faz. E aí eu vou perguntar o passo a passo que a pessoa fez e ela usou um iluminador errado, ela usou um blush errado, entende? E tudo isso dá aquele aspecto de uma maquiagem que, olha só a quantidade de investimento que nós maquiadores investimos. Nós investimos muito. Paletas são caras, produtos de maquiagem são caros. E no final das contas, as pessoas que veem esse trabalho, vê eles como, esse maquiador aqui é um maquiador que não vai conseguir me atender. Isso porque você não está sabendo trabalhar esses materiais caros que você está investindo. Entende? Quando você aprende a trabalhar as cores de forma correta, qualquer produto na sua mão é uma pérola, tá? Qualquer produto na sua mão é uma pérola. Você extrai o melhor que ele tem,
tá? E na pele, então a gente sempre tem que trabalhar isso daqui, ó. Aqui a gente já tem uma folhinha que eu fiz esses dias na live, vou até virar assim pra vocês verem, ó, melhor. Então aqui, gente, a gente tem uma base que é amarelada e aqui a gente tem todas as cores de grau de aproximação com a pele amarelada. Então eu posso usar amarelo, eu posso usar laranja, o vermelho, o verde amarelado, o verde, o azul nos olhos, que vai ficar bacana. De blush eu posso usar laranja, eu posso usar vermelho, eu posso usar um pulpa ou um pó de contorno, um contorno que tenha semelhança com essas cores, ou sombra nos olhos que tenha semelhança com essas cores. Aqui a gente tem a pele oliva. Quais são as sombras, né? Aqui, e as cores que mais se assemelham à pele oliva, que mais fica bonito com a pele oliva. Aqui a gente tem uma pele avermelhada. Olha só as possibilidades que a gente tem de trabalhar contornos, de trabalhar, né, cores na maquiagem de forma agradável. Então a gente sempre procura interpretar essas cores, tá? E aqui, gente, vocês estão vendo essas bolinhas? Por quê? Porque aqui eu peguei a base oliva e coloquei em cima da avermelhada. Olha só para você ver como um contraste é estranho. Vocês percebem que fica borda? Olha só que coisa incrível que fica. E aqui eu peguei, ó, o vermelho e coloquei na pele oliva, como se fosse um blush avermelhado, tá? Olha aí para você ver como fica estranho, tá? Então esse é o efeito que acontece quando você usa uma sombra, um blush, um contorno errado. Então, ó, uma base avermelhada, uma pele avermelhada, que eu coloquei bem vermelhinho, bem verdinho, bem amarelinho, para vocês verem mais preeminentemente essas coisas que eu estou falando, que eu estou explicando para vocês. Então é uma cor que não tem conexão alguma. Olha como essa cor tem conexão com todas essas, mas essa daqui não tem, não liga. Por quê? Porque tá do lado oposto aqui no círculo cromático para a pele brasileira. Então eu peguei uma base avermelhada e coloquei aqui, ó, uma oliva aqui em cima pra gente ver como o contraste não casa com essa pele. Então é isso que acontece quando você usa um contorno errado, tá? Aqui é a mesma forma na pele oliva. Aqui eu dei um exemplo de um blush. Olha aí a borda que fica, a gente nem consegue esfumar. Isso daqui também acontece em sombra. Provavelmente você já passou por isso daqui. Aplica a sombra e a sombra dá uma borda, você não consegue tirar aquela sombra. Por quê? Porque você passou um corretivo naquela pálpebra que tem um subtom contrário, oposto com a sombra que você está passando, tá? São vários efeitos que não identificar os seus produtos, a pele, entender como essas cores se relacionam pode provocar de erro na sua maquiagem, tá? E aqui na pele amarelada eu já peguei, ó, uma sombra avermelhada, porque aqui a gente tem o vermelho que é próximo do amarelo, e aqui a gente tem o oliva, porque o verde também tá próximo do amarelo. Então, ó, o amarelo, o verde e aqui o vermelho, são próximos, tá? E olha aí pra você ver como a gente não tem borda. Esses mesmos produtos que eu usei aqui nessa pele. Da mesma forma, com o mesmo pincel, na mesma hora, tá? E olha aí pra você ver o efeito que dá. Na pele amarela fica mais agradável. Por quê? Porque aqui a gente tem grau de semelhança com essas cores, ó. Então aqui a gente tem cores que estão próximas do vermelho. Aqui a gente tem cores que estão próximas do oliva. Então é assim que a gente enxerga as peles, tá? Entender esse princípio de como as cores se relacionam, como a gente pode ir além de apenas fazer uma combinação de olho na maquiagem, pensar na pele também, como a gente vai aproveitar o subtom daquela pele pra gente transformar aquela maquiagem na melhor experiência que aquele cliente já passou. Foi com esse tipo de conhecimento, esse tipo de técnica, gente, que eu cheguei aqui onde eu tô hoje, pra falar isso aqui pra vocês, pra ensinar. Então a colorimetria, ela não é só pegar aqui o círculo cromático e falar assim, eu vou usar aqui uma cor complementar porque é alto contraste.
né? Vou usar a cor complementar porque é alto contraste. Não é só isso, tá? Quando a gente usar isso daqui, a gente tem que saber usar, em qual pele usar, tá? Pois bem, pessoal, trabalhar no ramo da beleza significa desenvolver constantemente nossa habilidade para ter uma carreira sólida. E se eu começasse hoje, eu começaria adquirindo conhecimento para aplicar de maneira correta as cores, porque a cor é a essência do trabalho do maquiador. Mas se eu também estivesse já na carreira de maquiadora, com certeza eu também iria me qualificar. E a grande verdade é que o universo da cor transita em tudo, em todo o mercado no ramo da beleza. Tudo se trabalha com cor. Se for pintar os cabelos, você utiliza cor. Se for pintar suas unhas, você vai usar cor. Um look de uma modelo, você vai utilizar combinações de cores. E na maquiagem não é diferente. Isso é um grande motivo para quem está começando hoje e quer se tornar um profissional ou já é um profissional da maquiagem e quer se desenvolver no universo das cores. Mas por onde começar no universo das cores, Sara? Dentro desse universo existe algo chamado pigmentação da pele. O que seria isso? A pigmentação está relacionada à quantidade e ao tipo de melanina na pele de uma pessoa. E o nível de melanina é responsável pela variação de cores. Pessoas com mais melanina vão ter uma pele mais escura, enquanto pessoas com menos melanina vão ter uma pele mais clara. E é essencial conhecermos os tipos de subtom de pele. E o mais essencial ainda é saber o que devemos fazer com cada subtom. E o mercado da maquiagem, quem tem domínio sobre pigmentação da pele e como aplicar corretamente as cores em cada tipo, se destaca com certeza. E por que eu falo isso? O nosso mercado ele está em constante movimento. Então a gente percebe que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas querem maquiagens mais naturais, eles querem mostrar a coloração da sua pele, né? Às vezes pode ter uma mancha, às vezes a pessoa quer realçar aquela mancha, quer ficar com a mancha, como no caso das pessoas que têm vitiligo. Inclusive tem uma aula na Academia da Cor apenas para falar de vitiligo. A gente tem 4 aulas de vitiligo lá, de como trabalhar o vitiligo de forma eficiente, certo? Então, o que acontece? Às vezes a gente está acostumado, quem é maquiador um pouco mais antigo, a entender e interpretar que as peles, né, que a gente julgava antigamente ser uma pele correta, seria uma pele que tenha um aspecto mais amarelado. Só que com o passar do tempo, isso foi ficando para trás, né? E as pessoas foram percebendo que isso era um erro, né? De ter que colocar uma pessoa com a pele amarelada. Antigamente camuflava-se a pele da pessoa, hoje não. Hoje a gente camufla algumas manchas e a gente adapta a base para servir na coloração de tom e subtom de pele daquela pessoa, né? Então veja como o mercado muda. E dentro disso é importante a gente também pensar à frente, pensar como que a gente vai pegar aquele subtom e a gente vai transformar ele em algo harmônico dentro da maquiagem. Imaginar as cores ali integrando naquela pele daquela cliente. E isso é um grande diferencial, né? Então quem tem conhecimento disso, quem tem destreza, né, de entender, interpretar essas belezas e como fazer uma maquiagem ideal para cada tipo de cliente, com certeza vai se destacar no mercado. Então, saber trabalhar o subtom de pele, né, ali na hora de manipular sua base e também saber identificar o subtom dos seus produtos, identificar corretamente o subtom da pele é algo essencial. E é por isso que o círculo cromático para peles brasileiras, ele é um grande aliado do maquiador na hora do seu atendimento, na hora mesmo em que a gente tá ali colocando a mão na massa, né? Então, aqui não tem como a gente ser enganado pelos nossos olhos. Quem me acompanha no Instagram vê bastante reels em que eu faço, né, algumas brincadeiras com tecidos, com tintas ou alguns papéis e a gente percebe como as cores elas são influenciadas por outras. Isso acontece
acontece na hora que a gente está ali julgando, identificando um subtom. Então os nossos olhos, eles foram feitos para nos enganar. Na Academia da Cor a gente tem um módulo onde a gente fala de todas as partes dos olhos, de como funciona a visão, como a gente enxerga as cores e todos os efeitos de deslumbramento que pode acontecer para atrapalhar o nosso reconhecimento das cores. E é muito importante você entender toda essa aula teórica, toda essa teoria das cores, né? Então a gente vai ver a história, a química, a física, a psicologia, a psicodinâmica das cores, né? A fisiologia, para na hora da prática você já entender tudo que pode acontecer e se deparar, né, com alguns erros aí da sua visão querer te enganar. Então você vai falar, opa, isso daqui é um efeito de deslumbramento, então pera que eu preciso, né, dar uma organizada aqui na minha visão. Então é muito importante a gente entender como funciona a nossa visão, como a gente enxerga. E aí esse curso ele é muito interessante porque você vai saber quando o seu olho está te sabotando. Vocês já sabiam disso que eu acabei de falar? Quero ver vocês aqui comentando quem já sabia, quem ainda não viu esses stories, esses reels que eu posto às vezes de efeito de deslumbramento, de como que isso pode acontecer, se já aconteceu com vocês, eu quero responder vocês. E se você tiver uma dúvida, se tiver algum elogio, o que vocês estiverem achando aqui dessa primeira aula, se você estiver gostando também, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. A próxima aula vai ser uma continuação para você descobrir o próximo passo depois de saber interagir e combinar as cores. O grande mito oxidação da base vai ser desvendado ao vivo, gente. Você vai ver de fato o que acontece e como agir diante desse problema. Eu estou com muita expectativa para a aula de amanhã. E sabe de uma coisa? Sabe o que vai ser melhor? Porque vai ser ao vivo, gente. A gente vai ter uma modelo aqui linda para colocar isso tudo em prática. E por que eu tô falando isso, gente? Porque eu quero passar tudo de forma prática e entregar o máximo que eu puder aqui para vocês. Então esteja na aula de amanhã, porque você vai aprender o próximo passo. E eu quero propor um desafio agora para todos que estão aqui comigo nesse momento. Eu quero que vocês comentem aqui, eu me comprometo a ir até o fim desse intensivo. Coloca aqui, eu me comprometo a ir até o fim. Eu quero fazer você se comprometer consigo mesma. O que eu estou entregando aqui, gente, é um conteúdo muito rico. E amanhã é o próximo degrau depois desse primeiro que você já deu hoje aqui comigo. Então, no decorrer desse intensivo, vocês já vão ter chegado em um nível mais alto do que antes desse intensivo. Então eu quero todo mundo aqui às 8h05. Espero vocês para a próxima aula. Beijos! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o curso de colorimetria, a Academia da Cor que eu fiz com a Sara Veiga e o que esse curso mudou na minha vida de maquiadora. Eu sou maquiadora há mais de 3 anos e hoje eu consigo enxergar o mundo das cores totalmente diferente do que eu via antes. Antes eu conseguia fazer maquiagens, esfumados muito bonitos, mas hoje eu consigo fazer uma transição de cores totalmente diferentes que antes eu não imaginava que seria possível. E sem contar que esse curso também me abriu um leque de visão para outras coisas, não só dentro da maquiagem, mas como combinação de roupas, decorações no meu espaço de atendimento. Mudou muita coisa na minha vida, sem contar que o suporte que a Sara disponibiliza para a gente, a equipe dela, é muito importante, muito bom, é de total diferencial no aprendizado da gente, porque em muitos cursos presenciais que eu já participei, eu não consegui aprender o que eu aprendi dentro desse curso com a Sara Veiga. Então eu estou muito feliz, muito satisfeita, eu só tenho a agradecer a ela e a equipe dela por tudo que me proporcionou. Um beijo, muito obrigada. Olá, eu me chamo Deviana Martins,
sou aqui de Guarulhos, São Paulo, e sim, fui aluna da Sara Veiga, da Academia da Cor, e vim contar para vocês qual foi a minha experiência durante esse tempo. Eu me formei em 2018 e eu senti uma necessidade de, como maquiadora, saber trabalhar com as cores, fazer a transição, aquele esfumado, combinação, e até mesmo quando vi uma cliente com alguma discromia na pele, melasma, ou enfim, outros, eu saber trabalhar. E então, foi quando eu conheci a Sara Veiga. Gente, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, eu consigo identificar aquela mancha, a origem, ver o subtom e poder trabalhar com as cores de modo correto, né, sem acinzentar a pele da minha cliente. Então, sim, eu recomendo o curso da Sara e acredito que assim como foi, né, um divisor de águas para mim, também será para vocês. E aí, pessoal, meu nome é Joelma, eu moro no litoral sul de São Paulo, trabalho na área da beleza já há algum tempo e recentemente eu tive o prazer de poder concluir esse curso tão almejado, que é o curso de colorimetria e tão necessário na vida de quem trabalha nessa área, né? De diferentes formas, é indispensável entender como as cores funcionam. Isso para mim sempre foi, assim, de certa forma, um dilema, né? É difícil a gente encontrar uma pessoa com quem a gente consiga, de fato, aprender, que consiga passar a informação de uma forma que a gente consiga absorver aquilo da forma correta, né? E eu encontrei isso no curso com a Sara e foi um curso maravilhoso. Ela tem uma forma de explicar muito prática, muito simples, fácil. A gente começa a entender as coisas por causa da ótica que ela tem e consegue aplicar de forma bem fácil mesmo, principalmente com a ajuda do círculo cromático para peles brasileiras, né? Essencial, ajuda demais, é muita praticidade. Então, com certeza hoje a dica que eu daria para quem realmente está na área e está começando agora, invista nesse curso, porque é o que realmente vai fazer a diferença na vida de quem está atuando nessa área. Não adianta investir em produtos, tem vários, eu sei que tem vários cursos por aí, né, prometendo um monte de coisa, mas realmente esse curso fez a diferença para mim. Foi o curso onde eu realmente entendi como trabalhar as cores da forma correta. Só sou gratidão a esse curso que realmente agregou muito conhecimento no meu trabalho e até na minha vida como ser humano. Foi muito gratificante ser reconhecida no curso e ganhar a premiação, né, com a parte final do curso, né, a conclusão do curso, do processo artístico, e é um período de autoconhecimento assim enriquecedor. É fora de série aquilo ali. Agradeço demais. Esse curso foi maravilhoso. A Sara, com certeza, em próximas oportunidades eu farei mais cursos com ela por conta dessa facilidade que ela tem de entregar o conhecimento e fazer com que ele seja absorvido dessa forma. Parabéns a toda a equipe que trabalha com a Sara, parabéns, Sara, por esse seu dom. Muito obrigada por tudo. Beijos.